Está como por estes dias, seja bem-vindo e bem-vinda, e como é habitual temos já a companhia de Joel Colete nesta edição. Joel, temos muito para abordar ao longo dos próximos minutos, falaremos de efemérides, também da história da nossa região norte e também do país. Vamos começar, e por muita proximidade ao local onde nos encontramos, estamos nos estúdios do Porto Canal, na Senhora da Hora, e a verdade é que esta quinta-feira que vem, portanto dia 29 de maio, é um dia importante e também um dia em que a Senhora da Hora, neste caso a cidade, a população, digamos assim, a paróquia, se quisermos assinala, digamos assim, o dia da padroeira. É verdade. Tudo bem, João? É sempre um gosto estar aqui contigo. E com os telespectadores, obviamente. E sim, esta próxima quinta-feira é, do ponto de vista do calendário religioso, Quinta-feira da Ascensão. É um feriado móvel, porque está dependente da Páscoa. Uma Páscoa é móvel, obviamente, nem todos os anos a Quinta-feira da Ascensão coincide sempre com o mesmo dia. Contudo, é sempre uma quinta-feira. E marca esse momento 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, em que este sobe aos céus, depois de, enfim, se ter encontrado com os seus discípulos, de os exortar a espalharem o cristianismo. Cristo sobe aos céus e daí a ascensão. Mas este feriado, ou pelo menos esta data religiosa importante para os católicos, em muitos outros lugares, coincide com festividades que não são exatamente a da Ascensão de Cristo, mas revestem-se de outras particularidades. E aqui, de facto, na cidade onde se encontram os estúdios do Porto Canal, como dizias, na Senhora da Hora, mesmo às portas do Porto, no concelho de Matosinhos, nós temos aquela que é uma das mais antigas festas e durante muito tempo das mais populares da região. As festas da Senhora da Hora. Aliás, é a própria devoção à Senhora da Hora, em torno de uma pequenina capela, que acabou por dar origem ao próprio lugar. Porque, repara, não é muito habitual nós termos uma terra em que o seu nome é a da padroeira ou de padroeiro, não é? No caso da Senhora da Hora, é Senhora da Hora, é o nome da padroeira, porque foi em torno desta capela que estamos a ver aqui as imagens, hoje conhecida como a Igreja Velha da Senhora da Hora, porque, entretanto, no século XX foi construído, a poucos metros de distância, um grande templo, mas foi em torno deste pequeno santuário que, a partir do século XVII, se desenvolve, então, toda esta devoção à Senhora da Hora. Pelo menos do ponto de vista oficial. Aquilo que a tradição, a lenda, nos conta é que em 1514, estávamos ainda no século XVI, um mariante de Matosinhos se desloca a este sítio, até aí um sítio ermo, caracterizado, enfim, pelas suas matas e pelos campos agrícolas, e no lugar da Mãe d'Água, era esse o nome que este sítio então tinha, e João, já vais perceber que esta designação Mãe d'Água não é inocente depois de toda, enfim, os fenómenos que vão aqui acontecer até hoje, mas no lugar da Mãe d'Água ele faz uma promessa. Ele queria muito ter um filho, não tinha, e promete que se a mulher desse à luz durante o ano seguinte, ele aqui mandaria erguer, na Quinta-feira da Ascensão, mandaria erguer um templo. E um ano depois, aí está ele, a dar início da construção daquela que virá a ser a capela, que pouco tempo depois, e reforçando esta questão, esta ligação à proteção da maternidade, passará a ser designado como a Capela da Senhora da Hora, a quem as parturientes, as grávidas, vêm pedir uma boa horinha para o momento do parto. Isto é o que nos conta a tradição, a lenda. Do ponto de vista histórico, aquilo que nós sabemos é que esta igreja só é, de facto, construída 100 anos depois, já no século XVII. Mas, curiosamente, os documentos dizem que é para construir a igreja a partir dos velhos alicerces que já lá estavam. Ou seja, se calhar a lenda tem algum fundo de verdade, se calhar, de facto, já no século XVI tinha começado a construir uma igreja, os alicerces, e no XVII, então, ela vai ser erguida. E, como te dizia, uma igreja que está muito associada a estas questões da maternidade. Afinal, quem a construiu veio cá, ao lugar da Mãe d'Água, e a própria designação Mãe aqui é interessante. Portanto, pedi para ter um filho. Depois, esta associação à Senhora da Hora, que protege as grávidas. E tudo por causa, João, e aqui é que está o aspecto mais curioso,
É porque esta capela não é construída num sítio qualquer. O lugar da Mãe d'Água, como o próprio nome indica, é um sítio de abundantes fontes. O que, para quem conhece aqui a zona da Senhora da Hora, pode ser curioso, porque nós estamos numa zona planáltica muito alta e temos assim aqui de um modo, enfim, natural, mas um pouco estranho, uma série de fontes, incluindo esta que estamos agora a ver na imagem, a popular Fonte das Sete Bicas. Aliás, logo no início, a capela construída ao lado chama-se a Capela da Senhora das Sete Fontes. Só depois é que passa a ser a Senhora das Sete Bicas e a Senhora da Hora. Ora, até hoje, 2025, e quinta-feira de certeza que isso vai acontecer, há muita gente que vem aqui para beber desta água das Sete Bicas. Dão de beber às crianças, porque, uma vez mais, esta proteção à maternidade, à infância, beber desta água, enfim, poderá livrar as crianças de uma série de males, nomeadamente, dizia-se antigamente, do mal da gota, da epilepsia. Mas há aqui um outro fenómeno que faz com que esta fonte seja muito popular e que antigamente trazia rusgas. Enfim, quando aparece o comboio, enfim, comboios especiais que traziam os romeiros para a festa da Senhora da Hora, é porque a Fonte das Sete Bicas é casamenteira. Isto é, o telespectador, a telespectadora que andar à procura de um namorado, uma namorada, de um noivo, de uma noiva, de companheiro, uma companheira, aquilo que a tradição diz é que se beber no dia da festa, próxima quinta-feira, das Sete Bicas, então num espaço de um ano vai conseguir encontrar o companheiro ou a companheira que tanto deseja. Mas atenção, João, não é assim tão fácil. Tem que encher os pulmões e de um só fôlego beber das Sete Bicas seguidas. Mas por isto há muita gente que o consegue. Fica a lembrança para a oportunidade que sai a chegar esta quinta-feira da última semana de maio. Vamos voltar a falar também no Por Estes Dias de Torre dos Clérigos, o monumento mais visitado da cidade do Porto e que se prepara também para iniciar um novo ciclo de comemorações, desta vez sobre Nazoni. É verdade, continuamos nas efemérides. E neste caso, os 300 anos da chegada ao Porto desse fabuloso arquiteto de origem italiana, Niccolò Nasoni. Nós, em rigor, não sabemos exatamente quando é que ele chega. Nós sabemos que no primeiro semestre de 1725 ele ainda estava na Ilha de Malta. É na Ilha de Malta que ele, enfim, vai começar a granjear uma grande admiração como pintor, João, porque muita gente não imagina, mas o Nasoni, quando vem para o Porto, ainda não é arquiteto, é pintor, um fabuloso pintor que dominava uma técnica, o trompe-l'œil do francês, do enganar o olho, pintava, enfim, como que criando tridimensionalidade, onde ela não existe, não é? Mas era uma técnica muito do gosto do barroco, uma arte muito cênica, muito teatral, e por isso criar três dimensões, aparentemente, onde elas não existem, era uma técnica, de facto, muito ao gosto do barroco. Ora, nós sabemos que no primeiro semestre de 1725 ele está em Malta, mas sabemos também que é já no segundo semestre de 1725, já temos documentos que provam que ele está a pintar na Sé do Porto. Ele é contratado para vir para o Porto, pintar a Catedral. Ainda hoje temos na Capela Mor e na Sacristia pinturas de Nasoni. Estamos a ver aqui uma imagem que vemos também belíssimas pinturas de Nasoni numa outra catedral, a Catedral de Lamego. Mas, entretanto, muito rapidamente, ele domina esta estética do barroco italiano. Ele já tinha em Itália feito alguma arquitetura efêmera. O que é essa arquitetura efêmera? São, olha, carros alegóricos, arcos triunfais para cortejos e vai começar a balançar-se a fazer arquitetura. E muito, muito rapidamente, Nasoni vai se tornar no grande arquiteto barroco da cidade do Porto. E chegando até hoje, enfim, monumentos incontornáveis. Nós, na imagem, propositadamente, não trazemos a Torre dos Clérigos, porque toda a gente a conhece muito bem, mas estava ali a Igreja dos Clérigos, enfim, talvez a mais notável peça de arquitetura religiosa que ele concebeu, ou, ao lado, o Palácio do Freixo, do ponto de vista da arquitetura civil, também a sua obra mais notável, mas ele enxameou a cidade e a região de notáveis edifícios. Ora, como tu dizias, a instituição que nestes últimos anos mais tem apostado na divulgação da vida e obra de Nasoni, a Torre dos Clérigos, porque de facto é o seu monumento mais conhecido e também porque Nasoni nunca mais regressará à Itália e acabará décadas depois por falecer em Portugal, está sepultado nos Clérigos. A Torre dos Clérigos, a Irmandade dos Clérigos, tem de facto nestes últimos anos promovido uma série de iniciativas, investigações, publicações, exposições em torno da vida e obra de Nasoni e agora anunciou
o arranque das comemorações, então, destes 300 anos de Nasoni. Arrancam já na próxima segunda-feira com um grande concerto de música barroca italiana na Igreja dos Clérigos, mas depois, ao longo do ano, sabe-se que vamos ter exposições, cursos sobre a obra de Nasoni, publicações, enfim. É de sublinhar, de facto, esta atividade que a Torre dos Clérigos tem feito em torno da valorização da memória de Nasoni. Vamos falar também de teatro nesta edição e com especial destaque para a peça Júlio César, que foi apresentada no último fim de semana no Teatro do Bolhão, no Porto. Que peça é esta? Pois, João, não é habitual, nós aqui por estes dias falamos, é esse o nosso tema de património, história, e não é propriamente uma agenda cultural. Mas abro aqui um parênteses que não é assim tão despropositado, trazendo aqui enfim, a notícia desta peça. Júlio César, como dizias, foi estreada no Teatro do Bolhão neste passado fim de semana. Trata-se de uma adaptação contemporânea do famoso texto do William de Shakespeare. E trago aqui esta referência por dois motivos. Por um lado, para nos lembrar que a história, ao contrário que muitas vezes se diz, a história não se repete. Senão era fantástico, eu já sabia o que é que ia acontecer proximamente. Agora, temos que reconhecer que a história, embora não se repita, ela rima muitas vezes. E às vezes estamos a olhar para o nosso presente e estamos a perceber que coisas muito parecidas já aconteceram no passado. E, curiosamente, ou sintomaticamente, foi esse o sentido dos promotores desta encenação, de Júlio César. Já agora deixa-me dizer que é o grupo de teatro amador do Serviço Educativo do Teatro do Bolhão, e que nos trazem então aqui esta releitura do Júlio César do Shakespeare. E não resisto só a ler aqui duas linhas do texto que acompanha a peça. Nos últimos tempos temos assistido ao regresso de um tipo de figura política que já julgávamos extinta. O tirano. Mas como impedir a ascensão da tirania quando é o próprio povo que a exige? E se a tirania provoca uma terra queimada, que consequências trará a sua queda? Que futuro? Ou seja, a partir de um texto, enfim, do Renascimento de Shakespeare, sobre uma personalidade do mundo clássico, que é Júlio César, afinal há aqui temas que são muito, muito dos nossos dias. E, portanto, não resisti a trazer esta releitura, enfim, encenação, dramaturgia do Pedro Fiuza e, como te dizia, interpretado por uma série de atores amadores e amadores de quem amam a arte, que, afinal, estão ligados também aos serviços educativos do Teatro Bolhão. Ou seja, não são os atores residentes ou os atores que constituem a companhia, mas sim aqueles que trabalham nos serviços educativos. Importa dizer que o Teatro do Bolhão é uma companhia que está sediada, vimos há pouco o edifício, aquele que é um dos mais belos edifícios do século XIX na cidade do Porto, que era o Palácio do Bolhão. E, além da companhia de teatro, há já cerca de 30 anos que o edifício abriga também uma escola de arte, o ACE, que tem tido uma atividade notável na formação, também e particularmente nesta área do teatro. Agora, gostava também aqui de sublinhar, de facto, a importância deste edifício. Está ali, mesmo muito próximo do Mercado do Bolhão. Foi construída pelo Conde de Bolhão, que era um homem que tinha feito fortuna no Brasil e que depois vai plasmar muito do seu poder económico, erguendo um notável edifício, particularmente no seu interior, com pormenores de artes decorativas belíssimas, de tal forma que, durante algum tempo, quando a família real vinha ao Porto, hospedava-se aqui no Palácio do Bolhão. Também no contexto da criação da Escola de Arte e da Companhia de Teatro, o edifício foi reabilitado de um modo, enfim, notável. Aliás, recebeu o grande prémio de regeneração urbana, que é um prémio anual e que foi aqui, há já muitos anos, entregue em torno da reabilitação deste imóvel. Falamos também nesta edição de uma nova exposição no Museu Nacional Soares dos Reis, desde logo também um outro edifício emblemático e icónico.
É verdade, olha, estávamos a falar de um edifício do século XIX e saltamos para outro dos grandes edifícios do século XIX. Estávamos a falar do Palácio de Bolhão, que serviu durante muito tempo, quando vinham em visita ao Porto, para abrigar a família real portuguesa, e o Museu Nacional Soares dos Reis, também conhecido popularmente como o Palácio dos Carrancas, que era, enfim, a designação popular que os portuenses deram à família aristocrática que aqui vivia. Curiosamente, também ele serviu durante muito tempo para a família real, quando vinha ao Porto aqui se instalar. Mas neste caso, porque foi a família real que adquiriu mesmo o palácio para a sua residência. E é também muito interessante porque não foi, digamos, com o erário público que eles compraram. Eles compraram o Palácio dos Carrancas, enfim, com o seu dinheiro da família, de tal forma que quando em 1910 se dá a queda da monarquia, com a implantação da República, o último rei de Portugal, Dom Manuel II, continuou a ser o proprietário do edifício, porque lhe pertencia, não é? E é uma história curiosa, se calhar muitos portuenses não sabem, mas já no exílio, alguns anos depois, o Dom Manuel II decide doar o edifício à cidade. E alguns anos depois vai ser adaptado ao Museu Nacional Soares dos Reis. Mas é por isso que a Câmara, agradecida, deu o nome de Dom Manuel II à rua do Museu Nacional Soares dos Reis, recordando que foi o último monarca português que deu o edifício à cidade. Mas, desculpa lá, estou aqui a desviar-me, dizias-me que inaugurou aqui, neste último fim de semana, uma nova exposição. E é uma exposição tanto mais interessante quanto este é o mais antigo museu da arte, museu público de arte no nosso país. E estamos muito habituados a ver, enfim, pintura, escultura, joalharia, mas não estamos muito habituados a ver algumas expressões mais recentes do ponto de vista artístico. Mais recentes, neste caso com mais de 100 anos, mas a fotografia. Não é a primeira vez, obviamente, que o Museu Nacional Soares dos Reis expõe fotografia, mas não é muito habitual. E também por isso sublinhar esta exposição, que, por outro lado, vem, enfim, aqui também sublinhar uma importante marca ligada à fotografia. Estamos a falar da Leica. A Leica faz 100 anos. Quando falamos das Leicas, das máquinas fotográficas Leicas, estamos a falar, enfim, de uma marca incontornável e que ficou muito associada à popularização do formato de fotografia do 35mm. Depois se vai generalizar e a Leica é uma das principais impulsionadoras da adoção dos 35mm. Bom, a Leica tem há já muitos anos um concurso anual, é o prémio Leica Oscar Barnack, e esta exposição traz-nos mais de uma dezena de fotógrafos que foram premiados com este prémio da Leica. E enfim, há tristes coincidências. Um dos fotógrafos presentes nesta exposição é nada mais nada menos do que Sebastião Salgado, cuja morte foi conhecida no dia em que esta exposição inaugurou no Museu Nacional Soares dos Reis. Quanto mais não fosse também em homenagem a Sebastião Salgado, é um bom pretexto para lá ir ver esta exposição, mas muitos outros relevantes fotógrafos que obtiveram este prémio, que estão agora expostos no Soares dos Reis. Deixa-me só dizer que a exposição de acesso livre estará patente até 13 de julho. Muito bem, estamos a caminhar para o final. Vamos ainda falar de mais uma edição da revista O Tripeiro, que está aí. Quais são os destaques? A revista O Tripeiro, não quer demais recordar, estamos a falar de uma revista centenária e é mais em papel e com periodicidade, neste caso mensal, periodicidade regular, é a mais antiga revista editada no nosso país. Há revistas um pouquinho mais antigas, mas há muito que já passaram para o digital, revistas científicas. Agora, esta é uma revista sobre a história e o património do Porto, em boa verdade, da área metropolitana do Porto, tem mais de 100 anos. Nas últimas décadas passou a ser editada pela Associação Comercial do Porto e todos os meses temos uma série, de facto, de novidades ou de divulgação sobre a história da região. Perguntas-me o que é que eu sublinho. Este número, a própria capa o indica, é muito dedicado a Matosinhos, na sequência de uma importante exposição que se encontra hoje em Matosinhos sobre a evolução urbana da cidade. Mas eu aqui sublinhei, como podes ver, a pouco conhecida muralha mendicante. É um artigo interessantíssimo
sobre um espaço, uma estrutura que dividia dois relevantes mosteiros que existiam, conventos que existiam na cidade, o convento de São Domingos, onde hoje temos o Largo de São Domingos, e o convento de São Francisco, onde hoje temos o Palácio da Bolsa. E havia um muro, assim, com alguma imponência que separava os dois conventos e que, neste artigo, Nuno Cruz, nós conseguimos, através de velhas fotografias e documentos, perceber da importância que tinha essa estrutura. Um convite para ler esta edição. Falta-nos apenas falarmos do episódio do Caminhos da História desta semana, Joel. Olha, continuamos com a Associação Comercial do Porto, o editor de Tripeiro, que está por estes dias a comemorar os seus 190 anos. Nós temos dedicado alguns episódios à história e ao património da Associação Comercial do Porto. Semana passada fizemos um episódio só sobre o seu imponente edifício, o Palácio da Bolsa. Esta semana e na próxima estamos a puxar, a sublinhar o papel importante que essa associação teve ao longo destes 190 anos nas questões da navegabilidade do Douro. Desde trabalhos que impulsionou, que reclamou na Barra do Douro, até, enfim, até ao Douro vinheteiro. Muito bem, finalizamos assim esta edição do Por Estes Dias. Joel, muito obrigado por ter estado connosco e até à próxima.